E aí, galera? Bem-vindo ao canal Vibração Cruzeirense. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Cruzeiro. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações quentinhas. Agora, vamos para a notícia. A noite que deveria ser marcada apenas por mais um duelo intenso do Campeonato Brasileiro transformou-se em um verdadeiro terremoto nos bastidores do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim, conhecido pela serenidade e perfil analítico, surpreendeu o país com uma declaração explosiva após o empate contra o Palmeiras no Allianz Parque. Diante dos microfones, visivelmente abalado e com semblante de exaustão, o treinador português disparou palavras que ninguém esperava ouvir: "Estou de saco cheio." Às vezes a gente precisa parar e pensar na vida, entender o que realmente vale a pena. A frase ecoou como um trovão nas arquibancadas, nas redes sociais e, principalmente, nos corredores da Toca da Raposa II. Em questão de minutos, o nome de Leonardo Jardim já figurava entre os assuntos mais comentados do Brasil. A entrevista coletiva começou de forma rotineira, com perguntas sobre o desempenho tático e o resultado do jogo. O Cruzeiro vinha de uma sequência irregular, misturando boas exibições com atuações abaixo da crítica, e esperava-se apenas uma análise técnica do treinador. Mas, de repente, o tom da conversa mudou. Com os olhos fixos em um ponto distante e voz trêmula, Jardim começou a abrir o coração. "Eu venho há anos me dedicando de corpo e alma ao futebol. Mas ultimamente, sinto que a paixão se transformou em peso. É difícil acordar todos os dias com a mesma energia quando o ambiente ao redor é tão desgastante." A sala de imprensa ficou em silêncio. Jornalistas se entreolharam sem saber se aquilo era apenas um desabafo momentâneo ou o prenúncio de algo muito maior. Fontes internas do Cruzeiro revelaram que a fala pegou até mesmo os jogadores de surpresa. Segundo relatos, o vestiário ficou em completo silêncio após o jogo. Alguns atletas, como Matheus Pereira e Lucas Romero, teriam tentado conversar com o treinador, que preferiu deixar o estádio sem falar com ninguém. Ele saiu cabisbaixo, com o olhar distante. Deu para ver que estava abalado. "Nunca o vi assim", contou um membro da comissão técnica que preferiu não se identificar. Para um grupo que finalmente parecia encontrar estabilidade sob o comando do técnico português, a possibilidade de uma saída repentina soou como um golpe duro. Leonardo Jardim, que chegou ao Cruzeiro em fevereiro de 2025, sempre carregou a fama de ser um treinador meticuloso, perfeccionista e exigente. Sua trajetória, marcada por passagens por clubes como Sporting, Mônaco, Olympiacos, Al Hilal e Shabab Al-Ahly, sempre foi acompanhada por altos níveis de cobrança, tanto interna quanto externa. Apesar do bom momento que o Cruzeiro vive no Brasileirão, Jardim tem enfrentado pressões constantes, especialmente pela irregularidade da equipe nas competições continentais. Fontes próximas ao treinador afirmam que ele vem demonstrando sinais de esgotamento há semanas, especialmente após a sequência de viagens e jogos decisivos. Durante a coletiva, Leonardo fez questão de esclarecer que o problema não é o clube nem o elenco. O Cruzeiro é uma instituição gigante, com pessoas incríveis. O problema não é o clube, é pessoal. Chega um ponto em que você precisa respirar. Eu não sei se ainda estou disposto a continuar. Essas palavras deixaram claro que a questão vai além do futebol. O treinador parece travar uma batalha interna entre o amor pelo esporte e o desejo de reencontrar um sentido maior para sua vida. A diretoria celeste, que acompanhou a entrevista pela televisão, entrou em reunião de emergência ainda na madrugada. O presidente do clube, visivelmente preocupado, determinou que nenhuma decisão seria tomada antes de uma conversa franca com o treinador. "Estamos surpresos, como todos. O Leonardo é um profissional exemplar, e queremos entender o que realmente está acontecendo antes de qualquer posicionamento oficial", afirmou um dirigente. Apesar da tentativa de conter a crise, o clima de incerteza domina os bastidores. Internamente, há quem acredite que Jardim já tenha tomado sua decisão e apenas esteja aguardando o momento certo para oficializá-la. O desabafo do técnico também repercutiu fortemente na Europa. Em Portugal, jornais esportivos como a Bola e Record publicaram manchetes destacando a fala do treinador. "Leonardo Jardim pondera fim da carreira após desabafo no Brasil", estampou um portal português nas primeiras horas da manhã. Velhos colegas de profissão e ex-jogadores que trabalharam com ele manifestaram preocupação, descrevendo-o como um homem disciplinado, mas extremamente exigente consigo mesmo. Treinar um gigante como o Cruzeiro não é tarefa simples. A pressão por resultados, as críticas constantes e a cobrança da torcida podem se tornar insuportáveis, mesmo para profissionais experientes. Jardim sempre prezou pela disciplina e pela tática refinada, mas fontes próximas garantem que ele sente falta de equilíbrio e vida fora do campo. Um amigo pessoal confidenciou:
o Leonardo vive para o futebol. Mas ultimamente ele tem dito que isso já não basta. Que quer tempo, paz, e que não sabe mais se a paixão pelo jogo ainda é a mesma. Nas redes sociais, a reação dos torcedores cruzeirenses foi mista. Enquanto alguns lamentaram a possível saída, outros expressaram empatia com o treinador. Ele deu dignidade ao time. Se ele precisa de tempo, que tenha. Saúde mental vem antes de tudo, escreveu um torcedor. Outros, mais apreensivos, demonstraram medo de que a instabilidade atrapalhe a boa fase do clube no campeonato. Justo agora que o Cruzeiro embalou, isso é inacreditável, postou outro fã. Após o episódio, Leonardo Jardim se manteve em silêncio. Não apareceu no treino da manhã seguinte e não atendeu telefonemas de dirigentes ou da imprensa. Alguns funcionários afirmam tê-lo visto caminhando sozinho pelo CT, de cabeça baixa e com fones de ouvido. Parecia em outro mundo, descreveu um deles. Enquanto os dias passam sem uma resposta concreta, a dúvida sobre o futuro do treinador virou o principal tema esportivo do país. Programas de TV, podcasts e portais discutem incessantemente o desabafo e o que ele pode significar para o Cruzeiro. Foi um grito de socorro, analisou um comentarista esportivo. Não é comum ver alguém tão contido como Leonardo explodir dessa forma. É o tipo de fala que muda tudo. Conhecido pela mente estratégica e pelos esquemas compactos, Leonardo Jardim sempre foi descrito como frio e calculista à beira do campo. Mas, segundo pessoas próximas, essa postura esconde um homem sensível e introspectivo, profundamente afetado pelas derrotas e cobranças. Um ex-atleta que trabalhou com ele no Mônaco relembrou: ele sente cada derrota como se fosse uma ferida pessoal. Não é apenas sobre futebol, é sobre honra, sobre entregar o máximo. Quando algo dá errado, ele carrega tudo sozinho. Nos bastidores, fala-se que o duelo da próxima rodada pode ser o último de Jardim no comando do Cruzeiro. A diretoria tenta convencê-lo a permanecer ao menos até o fim da temporada, mas o treinador, segundo fontes, está decidido a se afastar para pensar na vida. Se a saída for confirmada, será o fim precoce de uma passagem que prometia marcar uma nova era no clube. Mesmo com a possível despedida, é inegável que Leonardo Jardim devolveu ao Cruzeiro um senso de identidade e competitividade que há anos parecia perdido. Sob seu comando, o time mostrou intensidade, disciplina e uma clara evolução tática. A torcida reconhece o trabalho e, acima de tudo, o caráter do treinador. Se ele sair, sai pela porta da frente, resumiu um torcedor nas redes sociais. No fim das contas, talvez o desabafo de Jardim revele algo maior: a exaustão emocional de quem vive sob pressão constante, em um meio que raramente permite fragilidade. Em um esporte onde vitórias definem destinos e fracassos custam empregos, a coragem de admitir o cansaço pode ser vista como um ato de humanidade. Enquanto o Cruzeiro tenta apagar o incêndio, o futuro permanece nebuloso. Jardim prometeu se pronunciar oficialmente nos próximos dias. Até lá, o clube vive entre a esperança e o medo, na expectativa de que o técnico encontre respostas, seja no futebol, seja fora dele. E assim, a declaração "estou de saco cheio" ecoa como um alerta. Nem mesmo os mais frios estrategistas estão imunes ao peso da alma. O Cruzeiro aguarda. O futebol observa. O Brasil comenta. E Leonardo Jardim, pela primeira vez em muitos anos, parece olhar para além das quatro linhas, em busca de si mesmo. Apresentamos as últimas notícias exclusivas diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é essencial para o nosso futebol mineiro. Até o próximo vídeo.